Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é com o médico Dr. Paulo Eduardo Bispo dos Santos Prado. Ele é oncologista, idealizador da ONG Peregrinos do Cuidar e também escreveu o livro A Paixão de Jesus. Antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Dr. Paulo Eduardo Bispo dos Santos Prado. É um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Cris. É um prazer estar aqui e vamos conversar bastante aí sobre um tema que é bastante relevante, muito interessante, não só para mim, mas para muita gente, né? O Dr. Paulo é nosso convidado porque ele é um médico, a especialidade dele é oncologia, ele fez teologia, escreveu um livro, A Paixão de Jesus, e também é o organizador, o mentor, o idealizador de um projeto muito interessante que tem em Sorocaba, que chama Peregrinos do Cuidar. Então, nós vamos começar primeiro, doutor Paulo, por que o senhor escolheu a medicina, especificamente a oncologia? Vamos lá. É uma história um tanto longa, eu vou tentar resumir, porque ela começou a questão de 31 anos, né? Eu tinha 16 anos e, como todo adolescente, um sonhador, né? E o meu sonho era ser jogador de tênis profissional. Eu treinava com meu avô materno, que era professor de tênis. Depois que ele se aposentou do exército, ele era militar, ele passou a dar aula de tênis, e era aquilo que eu mais queria, né? Então, eu saía da escola, já ia para a quadra de tênis, enfim, e meu avô sempre junto, né? Meus pais também, mas meu avô grande incentivador. Em 91, meu avô foi diagnosticado com câncer de próstata, infelizmente já numa situação bastante avançada, né? Eu, a princípio, não fiquei sabendo. Ele começou a ser tratado e chegava a notícia para mim de que ele tinha uma doença óssea normal, assim, mais simples, né? Até que, depois de um ano praticamente da evolução da doença, eu fiquei sabendo que não era bem assim, né? Até porque eu percebia a degeneração, né, da sua condição, a degradação, melhor dizendo, da sua condição física, né? Então, meu avô começou a ficar com mais dor, começou a aumentar a frequência de visita aos médicos. Isso me chamou a atenção, e aí eu fui cutucar mais a fundo a minha mãe, né? E aí ela acabou abrindo que realmente era um câncer, e para mim aquilo foi muito impactante, né? E eu resolvi ir morar com meu avô. Nós morávamos praticamente, Itu é uma cidade pequena, né? Então, nós morávamos perto um do outro. Eu acabei indo para lá para ficar mais próximo e ajudar aí nos cuidados, né? Infelizmente, a condição foi piorando a cada dia e meu avô ficou mais dependente, né? Até o momento que ele ficou acamado, né? Dependia de tudo para comer, para tomar banho, né? Higiene pessoal, enfim. E eu participei ativamente de todo esse processo do cuidado, né? Inclusive algumas consultas médicas, eu ia junto e tal, né? E isso foi me tocando muito, né? Primeiro porque é um ente querido, uma pessoa muito amada, muito importante na vida da gente que está vivendo uma doença grave, uma doença que a gente sabe que quando o câncer ela é curável, mas quando ela não cura, a gente sabe que ela vai evoluir de uma forma ou de outra para o óbito, né? E muitas vezes, quando essa doença não é bem cuidada, ela gera um sofrimento muito grande. Então, não foi o caso do meu avô. Meu avô, infelizmente, não teve uma assistência 31 anos atrás,
Isso olhando hoje o que a gente tem de recurso, não só recurso medicamentoso, né, mas recurso multidisciplinar, né, muitos profissionais envolvidos, especializados, enfim, a gente sabe que muita coisa daquela época poderia ter sido evitada, né? E aí, quando meu avô faleceu, no dia 2 de setembro de 1991, aflorou em mim ali a vontade de fazer medicina, pensando já na oncologia, em particular, com aquela questão do propósito de evitar que outras pessoas passassem pela situação que ele passou, já que, como eu disse, né, infelizmente a gente ouve algumas frases, né, dentro de consultórios, hospitais, que eu gostaria de rebobinar a fita e falar, não, ninguém falou isso, né? Ah, não tem mais o que fazer, leva para casa que câncer dói mesmo, é assim, né, que funciona, enfim, você tem que acostumar com isso. E, sinceramente, eu não assumi isso como verdade absoluta, né, e corri atrás da minha formação para tentar amenizar aí, né, o sofrimento de outras pessoas. E aí, depois, o senhor, então, no decorrer da sua carreira como médico, o senhor decidiu criar esse Peregrinos do Cuidar, é isso? Depois que a gente se forma, né, obviamente que a gente tem uma ideia na cabeça de que você vai resolver todos os problemas do mundo, né? Então, todo mundo que passar na sua mão vai sair com a solução, né? E a realidade é bem longe disso, né? Eu acho que para todas as profissões, né? Então, você se forma, né? Eu me formei em medicina, fiquei 1 ano como médico do Exército, mas já trabalhando também em rede pública de saúde e já percebendo uma série de situações, deficiências da rede de atendimento, né? Depois eu fiz a residência de clínica médica em oncologia e fui trabalhar novamente na rede pública, em várias cidades aí, na assistência domiciliar. Então, eu ia até a casa dos pacientes. Na maioria desses pacientes são pacientes crônicos, são pacientes mais debilitados, são pacientes mais dependentes, né? Então, a gente assiste na casa porque eles não têm condição de ir até o atendimento primário, o posto de saúde, enfim. E aí a gente entra em contato com a realidade nua e crua, né? É aquela condição de você entrar numa casa que não tem uma higiene adequada, você prescrever um medicamento que a pessoa fica te olhando com aquela cara de, viu, mas eu não vou conseguir comprar o remédio, né? Então, não é só o remédio em si, o problema é financeiro, então tem umas questões sociais. A pessoa que está hoje doente era quem sustentava a família, né? Então, essa família está totalmente vulnerável. Existem questões espirituais envolvidas, né? Porque, afinal de contas, uma doença crônica remete à questão da finitude, esfrega na nossa cara, né? Que nós vamos morrer. Né? A gente vive negando, mas na hora de uma doença mais grave, a gente cai na realidade e a gente enfrentava isso no dia a dia, né? Várias situações. Então, eu atendia 5, 6, 10 pacientes por dia e essas histórias sempre se repetindo. Aí que, com o tempo e com a experiência que a gente vai adquirindo aí tanto na oncologia como na clínica médica, eu fui pensando em condições, tomando conhecimento também dos cuidados paliativos, né? Eu fiz pós-graduação em 2010, depois fiz uma segunda em 2015, os princípios dos cuidados paliativos, e aí eu falei, puxa vida, isso daí é uma coisa que realmente a gente pode fazer para, já sem aquela ideia juvenil, né, do recém-formado que vai resolver todos os problemas, mas pelo menos amenizá-los, né, pelo menos trazer um pouco de conforto aí, uma maior dignidade para o enfrentamento de uma doença grave e também nessa questão da finitude que é muito pesado, né, para quem está vivendo diretamente por conta da doença e também para os seus familiares, né? Então, eu me via muito naquela situação, junto do meu avô, com a sensação de impotência, não sabia o que fazer. Aí eu dei banho no meu avô, eu fiz certo? Eu fiz errado? Será que o remédio que eu dei de dor foi dado na hora certa? Né? Porque ele ainda está com dor, ou é a dose que é menor, mas eu não posso aumentar a dose porque eu não sei se está certo, se está errado, se de repente eu não vou intoxicar, enfim.
são inúmeras dúvidas que surgem com o cuidar, né? Principalmente considerando que quem cuida desses pacientes em casa, na maioria das vezes, são pessoas leigas, totalmente leigas, e que precisam abrir mão da sua rotina, da sua realidade, às vezes até abandonar trabalho, né? Para se dedicar a uma atividade meio que, bem entre aspas, né, que acaba sendo algo obrigatório, né? Então, ninguém escolhe ser cuidador do pai, da mãe, do esposo, da esposa, enfim, acaba assumindo, né? E o Peregrinos do Cuidar, ele foi moldado nessa situação da gente conseguir, nessa primeira fase que a gente está vivendo do projeto hoje, preparar esses familiares para cuidar melhor dos seus entes queridos, né? Então, eles, na função de cuidadores, como que eles atuariam tecnicamente falando, né? Uma troca de fralda, cuidar de uma sonda de alimentação, dar um banho no leito. Então, a gente ensina tudo isso aqui, e também a gente dá suporte para esse familiar do ponto de vista psicológico, a gente dá orientações médicas, porque esse familiar, ele larga da vida própria, né? Ele não vai mais no médico dele. Quem cuida precisa de cuidado também, né? Sem dúvida nenhuma, o famoso cuidando de quem cuida, né? Então, se a pessoa não está cuidada, não tem como cuidar do outro que está precisando. É mais ou menos aquela história do avião, né? Que todo mundo, às vezes até não liga porque a aeromoça está falando, mas é uma realidade. Quando despressurização, cai uma máscara e você primeiro põe a máscara em você, depois você ajuda quem está do seu lado. Não adianta você querer ajudar o outro, você desmaiar, não conseguir fazer nenhuma coisa nem outra. Então, é a mesma situação em quem está sendo... tendo um papel de cuidador. Existe um desgaste muito grande, né? E a ideia do projeto nessa primeira fase é a gente acolher esse sofrimento do cuidador e ajudá-lo, né? O futuro do Peregrinos do Cuidar é ter uma casa que a gente poderia chamar de hospedaria, né? Que o termo em inglês é hospice, né? Que isso tem vários do mundo todo, que teria uma estrutura não tão complexa como é o hospital, mas também não tão simples como é a residência, né? A casa não é hospital, não é clínica, né? Então, seria uma estrutura intermediária para a gente poder acolher pacientes em extrema vulnerabilidade social, e tem muita gente morrendo de maneira, assim, inacreditável, né? De falta de dignidade, de falta de estrutura, sofrendo, enfim. Então, a ideia do Peregrinos é ter esse hospice, e um dia trazer esses pacientes, juntamente com o familiar, sempre mantendo a participação do familiar diretamente no cuidado, sob toda a orientação e apoio da equipe nossa, né? É um movimento hospice que tem hoje no mundo todo, né? O Brasil ainda tem pouca ação em cuidados paliativos, né? Existem alguns estudos que mostram que só 1 em cada 300 pacientes com indicação de cuidados paliativos consegue acesso a um serviço especializado. Então, uma realidade muito, muito difícil, muito ainda primitiva. A gente precisa modificar isso, e a iniciativa nossa aqui em Sorocaba é tentar trazer esses cuidados e informação para o público geral também. Bom, e daí, não contente com só isso que o senhor faz, aí o senhor decidiu fazer teologia, é isso? Então, vamos lá, né? Eu sempre tive uma formação católica, né? Eu, como bom ituano, Itu, além de berço da República, é conhecida também como Roma brasileira, né? Por conta da sua tradição católica, pela quantidade de igrejas que tem. Fui coroinha, cheguei inclusive a pensar em ser seminarista. Que a vocação para a família falou mais alto, né? Mas eu sempre tive muita curiosidade, gostei muito de ler a respeito da vida dos santos, né? E, em especial, todos os episódios que traziam os relatos da paixão de Jesus, né? Então, eu sempre olhei para o Jesus crucificado com muita curiosidade desde pequeno, de imaginar, tentar, ninguém consegue, né? Tentar imaginar o que foi o sofrimento de Jesus, e tentar entender também o mistério, né, que existe atrás do porquê. Por que tudo isso, né? Para o perdão dos pecados da humanidade, para a salvação da humanidade, enfim.
Então, como médico oncologista, e a gente vive muito essa questão da finitude, que traz uma dor espiritual tremenda, né? Das mais diversas maneiras de manifestação, então você pode ter ali a manifestação da espiritualidade num ponto muito positivo, no sentido de, não, eu tenho fé, eu vou conseguir passar por esse sofrimento, porque Deus está comigo, tal, e vai de maneira resiliente, né? Independente do desfecho. Por outro lado, a gente tem também situações extremamente críticas, de pessoas que se revoltam, de pessoas que dão estilingada para cima para ver se acerta no pé de Deus, né? Porque não aceitam de jeito nenhum aquela situação, e elas enxergam muitas vezes aquilo como uma punição, e elas passam o resto dos seus dias procurando onde está a culpa para ela estar assumindo aquela condição de doença, de sofrimento, né? Então, até eu brinco com alguns pacientes, falo, escuta, às vezes a pessoa fica achando que porque quando tinha 5, 6 anos, deu uma estilingada no passarinho e está sendo punido com câncer por conta daquilo, lá atrás, né? É uma ideia assim, bobinha, mas que tem muita gente que pensa que é isso, viu? Eu joguei giz na minha professora porque ela me deu 0 numa prova, então isso aí. Porque não tem, né? Ela vai procurar um motivo, né? Exatamente. E aí ela se culpa, e muitas vezes essa culpa tem a ver com a própria religião dela, né? Ela começa a achar, não, é Deus me punindo, é Jesus me punindo, não é isso? Olha, eu já vivi as mais diversas experiências desse ponto de vista religioso, né? E por isso que eu fui estudar teologia, né? Para entender mais para mim, né? Quem é Deus para mim, quem é Jesus para mim, e tentar entender melhor essas manifestações religiosas individuais, né? Que cada pessoa é de um jeito, né? Então, por exemplo, se eu pegar 10 mulheres com câncer de mama, a evolução da doença vai ser diferente nas 10, do ponto de vista biológico falando. Agora, imagine o que tem de complexidade do ponto de vista social, emocional e espiritual. Né? Então, isso que me fascina no cuidado paliativo, que é o cuidado integral da pessoa. É você olhar para a doença, para a biografia da pessoa, para as questões emocionais envolvidas e espirituais. Né? Então, essas coisas todas que me levaram a estudar teologia para poder atuar também, de certa forma. Claro, eu não sou padre, eu não sou capelão, apesar do sobrenome bispo, né? O pessoal até confunde, mas eu senti essa necessidade, né? E eu não vou, obviamente, vamos dizer assim, curar a dor espiritual das pessoas, porque isso daí é uma coisa que a pessoa tem que buscar, né? Mas eu posso, de certa forma, auxiliar, eu posso, de certa forma, ouvir, né, acolher esse sofrimento, né, e aí, obviamente, que de acordo com a religião dessa pessoa, direcioná-la para buscar melhores soluções, né. A ideia não é fazer teologia para fazer conversão de ninguém, né, para aquilo que eu acredito, pelo contrário, a gente tem que ouvir de tudo. Mas essa questão que você falou que depende da religião é muito interessante mesmo. Mas todas as religiões acabam gerando essa questão do sofrimento dependendo da visão que a pessoa tem. Então, eu já tive católicos fervorosos em intenso sofrimento espiritual, eu já tive evangélicos, eu já tive kardecistas, né? Então, espíritas, que a gente imagina que essa questão da crença da ressurreição, da reencarnação, né? Seja um conforto. E eu tive uma paciente que não, na verdade, ela enxergava essa questão de ter um câncer nesta vida como sendo uma punição porque ela foi, ou seja, a questão do karma, né? Porque ela foi em vidas passadas e ela buscava entender isso. Então, assim, puxa vida, eu já fui uma má pessoa. Tá bom, mas se foi em outra vida, passou, e aqui você vai se acertar, e boa, o que importa é o que você faz aqui. Mas a pessoa não tinha esse entendimento, né? Então, ela sofria demais com essa questão de estar carregando o câncer, né? Do ponto de vista espiritual. Muitas vezes tem muito mais a ver, pelo que eu estou entendendo do que o senhor está dizendo, com o que a pessoa entende, compreende da religião dela, do que com a religião. É isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
Eu acho que existe assim não só eu acho, né? Obviamente, muita gente pensa assim. Existe uma diferença entre espiritualidade e religiosidade, né? Então, a questão da religiosidade, ela envolve rituais, envolve uma doutrina, envolve uma figura, né? Como sendo a figura transcendental que a pessoa busca, enfim. Enquanto a espiritualidade simplesmente é transcendência, né? Não necessariamente através da religiosidade, através de uma prática de rito, enfim, né? E aí entra a questão da religiosidade, como é uma coisa muito do homem, né? Então, a doutrina de uma religião, ela é feita por um homem. Ela foi feita por um homem, ela vem seguindo, e às vezes ela se modifica, inclusive, conforme o contexto histórico, social da atualidade, não é? Então, a pessoa, ao viver intensamente a religiosidade, ela precisa tomar muito cuidado para ela não cair em algumas armadilhas interpretativas mesmo, né? Que é o que você está falando, né? Como ela vive, como ela vê, como ela enxerga, né? E como ela usa dessa religiosidade a seu favor e às vezes contra. Infelizmente tem isso, porque tem muito benefício secundário de doença, né? Agora, doutor Paulo, o senhor, em todo esse tempo da sua experiência no trabalho com seus pacientes, o senhor percebe que quem tem uma espiritualidade consegue encarar essa situação melhor? Já percebi, sim, né? Já tivemos situações de doenças com um intenso sofrimento físico, né? Social, inclusive, mas a pessoa com uma serenidade ímpar, né? E essa serenidade que a gente percebe é a questão da espiritualidade, né? A convicção na transcendência, né? No ser superior, enfim. E isso traz paz. Então, isso independe de religião? Independe. Na minha visão, independe. Porque, como eu já disse, eu já vi a pessoa em paz de diversas religiões, na sua finitude, assim como eu já vi nas mesmas religiões a pessoa no intenso sofrimento, vivendo praticamente o inferno na Terra, né? Agora, aí não contente com isso, o senhor resolveu virar um escritor e escreveu A Paixão de Jesus. Conta um pouquinho sobre seu livro. Pois é, né? Então, assim, por conta desse meu histórico, né, da formação que eu tenho cristã, católica, e como eu já citei, o meu interesse muito grande pelas questões da paixão, né, de Jesus, desde pequeno, eu procuro ler alguma coisa, né? Eu tinha uma tia que foi catequista, uma pessoa se formou em história, e ela sempre falava muito da vida dos santos, sempre falava muito dos evangelhos para a gente, né? E essa minha tia, quando eu tinha 10 anos, ela me deu um livro, A Paixão de Cristo segundo um Cirurgião. É um livro muito conhecido, né? Escrito por um cirurgião francês chamado Pierre Barbet, e é um livro fantástico. Eu confesso que aos 10 anos, quando eu li esse livro, eu não entendi nada, por conta da complexidade dos termos técnicos, né? É um livro científico. Então, ele trata tanto da arqueologia, que envolvia todo o processo de crucificação, né? Até as questões físicas, médicas, forenses, né? De medicina legal mesmo, que envolvia a morte de Jesus, né? O martírio todo e a morte em si. E aquilo ficou na minha cabeça, não, preciso ler, preciso estudar. E depois que eu fiz medicina, obviamente que eu já tinha o conhecimento necessário para entender, compreender, peguei e li de novo. E aí comecei a ler vários artigos, né, porque temos várias publicações, todas com intuito científico mesmo, então todas com terminologia científica. E sempre ficou aquilo na minha cabeça, puxa vida, um dia eu preciso escrever alguma coisa, mas nunca tive coragem, né? Até porque a gente acha que não é capaz de fazer, enfim, eu achava escrever um livro uma coisa muito distante de mim, né? Mas eu pensava em escrever algo com uma terminologia mais simples, para que aquela senhorinha, como minha avó tem 93 anos, frequentava a igreja sempre, minha avó leiga,
professora de piano. Então, eu enxergava como minha avó sentadinha lá na igreja, essa daí saindo de casa, chegando em casa e lendo um livro desse, entendesse o que estava escrito ali, né? Com uma mensagem, assim, simples, porém, com uma certa profundidade, no sentido da pessoa falar, puxa vida, Jesus realmente passou por um sofrimento terrível, por dores atrozes, enfim. E aonde que veio a coragem de escrever esse livro? Com a ideia de fundar o Peregrinos, né? Obviamente que a gente vive de doações, né? A gente precisa de apoio de terceiros. Eu pensei em escrever o livro, fazer a doação dessa tiragem do livro para o projeto, porque o projeto, vendendo o livro, ele traz renda, né? Então, esse foi a principal motivação, onde eu tive a coragem de escrever, né? E aí eu trato no livro dos relatos, né, que aconteceram desde a Santa Ceia, que para mim, apesar de muitos considerarem que a paixão de Jesus começou no Horto das Oliveiras, né, quando ele em oração suou o sangue, né, para mim já começou ali na Santa Ceia, porque ali já houve toda uma questão de despedida, já houve toda uma situação ali de passar o bastão para os discípulos, né? Está aqui, vocês vão seguir a questão da Eucaristia, né? Dentro do que a doutrina católica prega, né? Então, praticamente falar assim, ó, vocês vão seguir a minha missão, né? E ali já teve um sofrimento pela despedida em si, né? Sem contar a questão da traição, né? Que já era iminente, Jesus já sabia, né? Isso também é doído, né? Então, você estar numa mesa reunido com pessoas da sua confiança, né? E repartir o pão com uma pessoa que vai te trair, então, isso daí também gera uma certa... E a traição foi confirmada no Horto dos Oliveiras com o beijo, né? Então, tem uma série de coisas que a gente vai relatando, essas passagens do Evangelho, referentes à paixão, e aí, no ponto de vista físico, biológico, a gente vai descrevendo de modo mais profundo e tentando da maneira mais simples possível para tornar o entendimento mais amplo, né, de pessoas leigas mesmo. Porque daí, eu gostei do resultado. Que bom, porque o que o senhor faz, então, é explicar assim, porque uma coisa é quando a gente vê Jesus crucificado, uma pessoa crucificada, na verdade, ela não morre tão rapidamente, né? Ela morre mais lenta. Então, deve ser um sofrimento, imagina, você ficar esticado ali, né? Sem contar tudo que ele passa até chegar lá, né? Então, tudo que passa na cabeça, o que vai... Então, as pessoas dizem, nossa, Jesus sofreu tanto, mas o que o senhor faz, pelo que eu entendi, o senhor vai colocando exatamente o que pode ter acontecido, né? Quem passou por um momento desse, então, o corpo reage assim, a dor é dessa forma, né? E isso vai mostrando quanto Jesus sofreu, na verdade, né? Perfeitamente. A gente usa as pesquisas, né, que foram feitas em torno do Santo Sudário, né, que é aquele tecido de linho que envolveu o corpo de Jesus após sua morte, enfim, e que ficou marcado no Santo Sudário a silhueta, né, de Jesus. Né? Vamos falar assim porque nós que somos cristãos acreditamos que aquela é a silhueta de Jesus, até porque tem sinais inequívocos de morte por crucificação no Santo Sudário, né? Então, existem muitos estudos sobre isso, e aí as descrições médico-legais vieram a partir disso. Então, o que eu trago no livro nada mais é do que a explicação de como era, por exemplo, a coroa de espinhos, de acordo com os estudiosos, né? Quantos ferimentos tinham na cabeça de Jesus, pelo Santo Sudário, a flagelação, como foi feita, qual foi o instrumento utilizado, que tipo de ferimento que pode gerar, o que isso pode trazer de consequência em termos de dor, né? Descrever por que Jesus suou sangue, né? Que no Evangelho de Lucas ele narra essa questão
do suor de sangue no Horto das Oliveiras, mostrando que Jesus estava numa extrema agonia, num sofrimento moral muito grande, muito intenso, né? E aí eu me arrisco a dizer que, naquele momento, essa é a minha opinião, tá? Naquele momento, no Horto das Oliveiras da oração, que Jesus pede, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça de acordo com a sua vontade, não a minha, né? Nesse momento eu entendo que ele entrou no sofrimento por conta da separação da natureza humana com a natureza divina. Eu acredito que foi naquele momento em que, de fato, isso aconteceu, porque não tem como Deus morrer. Deus é imortal, então, em algum momento, isso tinha que acontecer. Para mim, foi ali. Por conta dessa intensa agonia que Jesus passou, afinal de contas, ele se colocou ali como homem, 100% homem, sabendo tudo que ia passar, né? Então, se a gente pensar como é a cabeça de um paciente que recebe um diagnóstico de um câncer avançado, que já fez várias linhas de tratamento e que, infelizmente, todas falharam, né? Ou seja, olha, nós vamos tratar você com cuidados paliativos, nós vamos tratar as consequências da doença, mas, infelizmente, essa doença é que vai levar a sua vida ao fim, né? Jesus praticamente era um paciente terminal, né? Porque ele sabia que ele ia morrer, ele sabia como ele ia morrer, enfim, e caminhou praticamente sozinho, melhor dizendo, acompanhado de um anjo, né? Que o próprio Evangelho fala que Deus enviou um anjo que acompanhou Jesus durante sua paixão, né? Assim como nós também temos nosso anjo da guarda, e Deus está sempre junto, enfim, por isso nós não devemos em nenhum momento nos sentir sozinhos. Mas a nossa cabeça pira, né? Então, quando você fala assim, você tem um câncer terminal, você tem 3 meses de vida, puxa vida, né? Quanta coisa passa na cabeça. Então, Jesus sofreu, sim, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista humano, do ponto de vista emocional, do ponto de vista moral, por que não dizer, afinal de contas, ele sabia que muitos que forçariam a barra, né, para que ele fosse condenado à cruz, participaram das suas pregações, ou ouviram os seus ensinamentos, enfim. Então, dá aquela dorzinha, né? Puxa vida, né? Eu ensinei o pessoal, de repente o pessoal está lá gritando crucifica ou crucifica. Não é fácil, né? Eram pessoas que estavam ouvindo Jesus, aprendendo com Jesus, e muitas delas estavam ali no meio daquela multidão de judeus, né? Ou seja, povo de Jesus mesmo, acusando e querendo a crucificação de Jesus. Então, isso daí, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista moral, dói, né? Para qualquer pessoa doeria, né? E aí, quando o senhor vai, conforme o senhor vai pegando todas as fases até a crucificação, e o senhor vai avaliando do ponto de vista biológico e do ponto de vista psicológico, é isso? Isso. Vou fazendo as colocações seguindo seguindo a sequência, né, que os evangelhos colocam, né? Existem algumas questões que eu acho interessante até pontuar, né? E é um certo spoiler do livro, né? Que é assim, Jesus morreu de uma maneira muito rápida. A crucificação, ela tinha a intenção de deixar as pessoas penduradas ali na cruz, que nem sempre também se utilizavam cruzes como nós conhecemos, né? Às vezes colocava a pessoa pendurada numa árvore, né? E a ideia era que essa pessoa servisse como exemplo para os povos dominados ali, para as demais pessoas, que se elas saíssem da linha, descumprissem as leis ou se revoltassem contra o império, no caso romano, que elas sofreriam o mesmo castigo, né? E a ideia ali era que fosse longa e, em média, o pessoal que estuda, né, a questão da crucificação, eles falam que a crucificação duraria por volta de 24 horas, né? Chegando a ter descrição de 3 dias de uma pessoa durar na cruz. As cruzes não eram altas, como a gente vê muito nas representações artísticas, a gente vê uma cruz alta, Jesus lá em cima,
Claro que tem uma série de simbologias, né, para todo mundo olhar para o alto, afinal, Jesus é Deus e tudo mais, mas os romanos não se davam a esse esforço, né? Então, eles crucificavam em cruzes baixas, que era muito mais fácil de colocar a pessoa, e essa pessoa passava lá o dia todo no sol, a noite toda lá pendurada, e muitas vezes os animais selvagens, né, como a crucificação se dava geralmente nas entradas das cidades, então ficavam fora das fortalezas, dos muros, né, que limitavam as cidades, os animais selvagens vinham ali e aproveitavam que, afinal de contas, era uma presa fácil, né, a pessoa está pregada. Então, muitas pessoas foram... Dá até um negócio de ouvir. Não, mas é isso mesmo, a gente não imagina esse tipo de coisa, né? Uhum. E as pessoas eram devoradas muitas vezes vivas, né? Então, você imagina que situação, né? Complicada. A gente se incomoda com um mosquitinho voando que pousa na testa, imagine um bicho mordendo a perna da gente, enfim, pássaros de aves de rapina, enfim, é uma condição subhumana mesmo. E essa era a intenção dos romanos, quanto pior, melhor, né? Até porque Jesus fala ali com Maria e fala com João no pé da cruz, então, na verdade, ele não poderia estar tão alto, porque senão eles não ouviriam, né? Então, Sim. Eles estariam não exatamente na altura de Jesus, mas eles estariam muito próximos. Com certeza. Que ele fala, Maria, eis aí o seu filho, João, eis aí sua mãe, não é isso? E também o fato das pessoas ouvirem ele dizer para o ladrão, né? Logo, em breve, estarás comigo no paraíso. Perdoai, eles não sabem o que fazem. Todas essas frases, ele não podia estar gritando lá em cima na cruz, né? Tem todo sentido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque na condição de estar pendurado, com os braços estendidos, né? Existe toda uma condição assumida pelo tórax, que para a pessoa poder respirar já é um esforço monumental. Imagina. Maior ainda para a pessoa proferir frases, né? Então, a voz dele provavelmente saiu ali com muito sacrifício, né? Uma movimentação que ele teve que fazer na cruz para poder falar, e saiu baixinha. Então, sem dúvida, mais um motivo para a gente pensar que para que as pessoas tenham ouvido e depois até descrever isso, né, nos evangelhos, Jesus estava numa posição mais baixa. Mas a questão da duração da crucificação é interessante, porque Jesus morreu entre 3 e 6 horas, né? Então os cientistas falam isso, né? Classicamente a gente fala em 3 horas. Né? Que tem até na Igreja Católica, você tem aquela adoração da cruz, que é feita às 3 horas da tarde. Exatamente, a cerimônia das 3 horas de agonia, ou o sermão das 7 palavras, que era muito tradicional aí e tudo, enfim. Então, Jesus ficou crucificado de 3 a 6 horas. Por que foi tão pouco? Porque Jesus, no pré-crucificação, ele passou por uma série de castigos, né? Então ele foi espancado, ele ficou sem comer, sem beber, porque ele passou a noite toda preso no Sinédrio, passou pelo julgamento, né, do Sinédrio, antes de Pôncio Pilatos, e aí acontece assim, existe entre os evangelhos, se pegar Marcos e Mateus, eles falam da sequência que era comum na época, que era assim, condenou a pessoa à morte de cruz, ela passava pela flagelação e ia para a crucificação, e era uma flagelação limitada. A ideia com a flagelação pré-crucificação era só deixar algumas marcas, alguns ferimentos na pessoa, mas não tornar a condição dela debilitada para que ela não morresse rápido. A gente acabou de falar aqui que a morte era para ser prolongada, né, demorar o processo. Por que Jesus morreu tão rápido? Né? Então, os estudiosos eles ficaram antenados com isso. Puxa, vamos entender por quê. Quando a gente pega o evangelho de Lucas e de João, tem aquela questão que Pilatos meio que questiona. Não, eu não estou vendo injustiça nesse homem, né? Não estou vendo motivo de condenação à morte. Né? E aí, o que ele resolve fazer? Ele resolve flagelar Jesus de modo bastante cruel. Ele pede para os centuriões que
Essa é a conclusão, não está tão claro isso escrito, mas ele faz uma flagelação numa intensidade diferente. Tanto que o Santo Sudário mostra a questão de 200 golpes, né? Com esse tipo de instrumento, que é o flávio romano, que eu fiz uma réplica aqui, que tinha na ponta dele halteres de chumbo. Então, além do couro que batia e lacerava, o chumbo batia na pele e contundia a pele, musculatura, com risco até de fratura óssea de costela, por exemplo, né? Então, esse instrumento aqui, ó, tá? Então, Jesus é flagelado de uma maneira muito mais intensa e depois ele é trazido para a frente daquele público todo, né? Aquela cena que muitos pintores representaram, né, do famoso ecce homo, né, que Pilatos fala, ecce homo, eis o homem, né, já vestido com manto púrpura, com a coroa de espinho, que também tem algumas particularidades, se você quiser a gente conversa sobre isso, e Jesus destruído fisicamente. É bem aquela situação que a gente assiste no filme A Paixão, segundo lá o Mel Gibson, tá? Daquele jeito. Jesus saiu destruído. Qual era a expectativa de Pilatos com isso? Que a população, ao olhar para Jesus desfigurado, já ficasse satisfeita e, não, solta ele aí, pode mandar o Barrabás, que é um assassino e tudo mais, para a crucificação, solte Jesus. E não foi isso que aconteceu, né? A gente sabe que Jesus seguiu dali para o Calvário, carregando o patíbulo da cruz, que era aquela haste horizontal, e não a cruz inteira, né? Que já era uma situação bastante difícil, que pesava em torno de 50 quilos, né? E a gente sabe que o processo foi curto por conta disso, principalmente. Lembrando que Jesus suou sangue no Horto das Oliveiras, né? Então, ele já perdeu sangue lá atrás, ele já estava com a pele totalmente sensibilizada, tanto para sangramento quanto para dor. A hora que ele foi flagelado, ele sangrou muito mais do que já sangraria numa situação normal e sentiu uma dor multiplicada infinitas vezes, mas por conta dessa fragilidade, dessa hipersensibilidade cutânea, né? Então, por mais que a gente tente imaginar e fale, nossa, Jesus sofreu, não dá para imaginar, que foi muito superior a isso, foi uma coisa que realmente... quando a gente faz a palestra, a gente percebe, e eu uso algumas imagens mais fortes, né? A gente percebe que as pessoas elas ficam meio, né, com aquela cara de, meu Deus, mas foi tudo isso? Foi pior. A gente não consegue imaginar. E a intenção do livro é essa também, né? O que acontece hoje em dia? A gente olha para o crucifixo e a gente tem meio que uma representação, como se fosse entre aspas, por favor, né, um amuleto, né? Tá. A gente já acostumou com aquela imagem de Jesus crucificado. A gente não consegue parar para contemplar e refletir o que foi esse processo todo que ele passou por conta da salvação da humanidade, né? Então, é válido a gente parar para pensar e tentar descrever de modo real, para trazer essa realidade para as pessoas, para elas entenderem que o sacrifício foi muito maior e para a gente também dar valor para isso, né? Porque muitas vezes você não dá valor. A gente fica só focado na ressurreição. Jesus ressuscitou, que beleza, ótimo, maravilhoso. Realmente é maravilhoso. Mas para ele ressuscitar, ele tinha que morrer. E ele não morreu de infarto, né, dormindo, que é a morte que muitos aí sonham, né, sem sofrer, sem nada. Pelo contrário, ele foi destruído, né? Então a gente precisa dar mais valor para essa situação. E aí, a intenção desse seu livro, embora seja para arrecadar dinheiro para ajudar nos peregrinos no cuidar, também ele vem lá de criança, desde os 10 anos. O senhor tinha isso na sua memória, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um sonho, né? É que o pessoal fala que para você se realizar na vida, né, você tem que ter um filho, não é isso? Plantar uma árvore e escrever um livro. A árvore já plantou, porque só está faltando a árvore, eu acho. Na árvore já foi um monte, já plantei, já me garanti nisso também, né? Então, já tenho um filho de 15 anos, então eu me considero uma pessoa realizada.
Doutor Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que não é um paralelo que eu quero fazer, mas é saber se são situações semelhantes, né? Quando Jesus está indo para a cruz, tem as pessoas que vão acompanhando, especialmente a Maria, João e Maria Madalena, né? O senhor diria que essas três pessoas, elas vão fazendo parte do cuidar de Jesus? Porque daí Verônica, por exemplo, Santo Sudário, é porque Verônica vai lá e enxuga o rosto de Jesus, né? Então, seriam pessoas que naquele momento estavam cuidando de Jesus ali? Eu não tenho dúvida disso, que a gente pode, sim, encarar dessa forma, né? É a importância da família, a importância dos amigos no processo de cuidar. Apesar deles não conseguirem atuar diretamente, né? A gente tem a descrição de Verônica, né, que enxuga o rosto de Jesus, mas, por exemplo, Maria, João não conseguiram fazer nada diretamente. O único que conseguiu, de fato, foi foi Simão Cirineu, né, que foi convocado pelos romanos para carregar Jesus depois de Jesus ter sofrido sua terceira queda, ou seja, Jesus estava tão destruído fisicamente que ele não conseguia carregar o patíbulo da cruz e caiu 3 vezes no caminho. Os romanos, que não eram nada delicados, né, na época, e que queriam resolver o problema logo, queriam pendurar na cruz e se ver livre daquilo, obviamente que percebendo que ele não teria condição de carregar, chamaram alguém da plateia ali, né, desses acompanhantes, desses, às vezes, curiosos até, né, alguns até zombando, cuspindo, jogando pedra e tudo mais, pegou lá o Simão, da cidade de Cirene, e falou, vai lá, carrega a cruz para ele. Eu acho essa passagem extremamente significativa, né, pela questão de que muitas pessoas, quando adoecem, elas não aceitam ajuda, né, elas são resistentes a aceitar que em algum momento serão mais dependentes de uma terceira pessoa, né? E eu falo muito disso no consultório, eu falo, gente, Jesus podia fazer tudo, mas ele aceitou, né, o auxílio de Simão Cirineu. E no filme do Mel Gibson tem um momento muito sutil, que é a hora que Simão pega a cruz e Jesus abraça Simão e a cruz, os braços dos dois se entrelaçam, né? Então, a importância dessa união entre as pessoas no momento da dificuldade do outro, esse vínculo é um vínculo extremamente importante para o processo do cuidar, né? Então, todos ali que acompanharam, como você bem disse, Maria Madalena, Maria, João, e a ajuda propriamente dita, Verônica, né? E a ajuda propriamente dita de Simão, isso tudo, sem dúvida nenhuma, foi um cuidado que Jesus recebeu no momento de maior sofrimento, né? Momento que ele caminhava para a morte. Porque quando uma pessoa está com uma doença terminal, né, e ela passa a ser cuidada e ela tem uma espiritualidade, eu imagino que a serenidade e a paz com que ela aceita aquele momento, primeiro, que facilita para ela, segundo, que facilita para todo mundo em volta, né? Porque é essa forma, né? Não existe outra maneira, né? E porque Jesus, naquele momento, ele também não fica dizendo, eu sou o filho de Deus, urrando com eles, né? Deus vai te punir. Jesus não diz isso em nenhum momento, né? Meu pai vai te punir. Ele não esbraveja, digamos assim, com quem estava açoitando, arrebentando com ele. Pelo contrário, né? Ele está ali de uma maneira extremamente resiliente, né? Firme, até por conta disso, eu acredito que ele tenha levado muito mais golpe do que seria o comum, porque ele aguentou firme, né? Até na cena do Mel Gibson, eu volto a falar, porque eu acho que todo mundo tem que assistir esse filme, né? A pessoa fala, é muito forte, nossa. Olha, sinceramente, foi muito pior que aquilo, mas enfim, né?
Tem a cena da flagelação, onde Jesus cai e ele se levanta com muito sacrifício e se põe novamente ali à disposição dos carrascos para continuarem a flagelação. É um negócio absurdo, né? Enquanto vamos dizer, seres humanos comuns, né? Qualquer dor na unha, a gente já fica doido, já fica reclamando, já se revolta com tudo e com todos, inclusive com Deus, né? Você imagina aquela situação e Jesus se colocando, né? Isso daí lembra muito uma frase do psiquiatra Viktor Frankl, né? Que ele fala assim, que não é o sofrimento que destrói o homem, mas sim o sofrimento sem sentido, né? E na paixão de Jesus, isso é muito claro para mim, né? Jesus tinha um grande propósito, via sentido em tudo aquilo que ele estava fazendo, estava passando, e por isso a serenidade, uma serenidade simplesmente sobrenatural, sem dúvida nenhuma, né? Lembrando que na hora que ele foi preso no Horto das Oliveiras, depois do beijo de Judas e tudo mais, Pedro sacou uma espada, cortou a orelha de um dos soldados, né, do sumo sacerdote, né, que chamava Malco. E o que Jesus fez no meio daquele turbilhão todo? Curou a orelha do soldado. Entendeu? O cara acabou de prender Jesus, era o líder ali dos soldados, deve ter maltratado, não deve ter feito nenhuma delicadeza, pelo contrário, e Jesus cura esse homem, né? Então, imagina, no pior momento da sua vida, se você não tem chance de fazer o bem para si, para o outro, né? Então, Jesus ensinou do começo ao fim da paixão, assim como foi sua vida toda, né? Tem uma professora minha de cuidado paliativo que ela falava assim, que ela observava que as pessoas morrem do jeito que elas vivem. Não tem como um cara bonzinho morrer mal, virar vilão e morrer mal. E o contrário também é verdadeiro. O cara que sempre foi sacana, que sempre foi tranqueira, desculpa o termo, mas vamos usar assim, fica mais fácil, morrer tipo um anjinho. Não, ele vai continuar sendo, muitas vezes, tomando atitudes, né? E Jesus reproduz exatamente isso, porque ele teve uma vida de mansidão, uma vida de ensinamento, uma vida de curar pessoas, e ele fez isso durante a paixão também, ou seja, está mais do que certa essa frase dessa professora minha, né? Uma observação muito perspicaz, né? Agora, me fala sobre a coroa de espinhos. Vamos lá. Esse daí é um outro fator que está muito claro no Santo Sudário, que fala muito a favor de que aquele homem no Santo Sudário seja Jesus. Por quê? Porque não existe nenhuma descrição na história de crucificação cujo condenado foi coroado de espinhos. Então, Jesus, pelo fato de ter sido acusado de rei dos judeus, né? Tanto que o título da cruz, né, que é aquela tábua, a descrição na condenação escrevia isso, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os romanos teceram uma coroa de espinhos, que ao contrário do que a arte mostra, aquela tiara, né, eles mostravam uma tiara, na verdade Jesus foi crucificado, foi coroado com um capacete de espinhos, que é mais ou menos isso aqui, ó. Então eu fiz uma réplica, claro que sem espinhos, porque eu mostro para as pessoas, não quero que ninguém se machuque, né? E isso aqui vestiu a cabeça de Jesus e foi fincada, foi fixada através de pauladas, né? Os soldados romanos bateram na cabeça de Jesus para que esses espinhos entrassem mais. Esse aqui seria um espinho, tá? Então, todo esse trançado de galhos de uma planta muito comum lá em Jerusalém, chamada Ziziphus spina Christi, ela tem espinhos como esse aqui. Então, você imagina que no Santo Sudário foram identificados 50 ferimentos por espinho no couro cabeludo de Jesus. Considerando que o couro cabeludo é uma parte do corpo que tem a maior concentração de terminações nervosas na pele, é extremamente sensível. Quando a gente vai pentear o cabelo e está meio irregular a escova, a gente sente, né? Um chapéu com uma pontinha, a gente já sente incômodo, porque é muito sensível. Imagina isso aqui, ó, entrando no couro cabeludo, né? E não foi só na hora da fixação, porque Jesus permaneceu todo o período ali da crucificação, depois da flagelação, com essa coroa na cabeça. Então, ele encostado no madeiro da cruz,
com essa coroa ali se movimentando e os espinhos todos ali penetrando mais ainda o couro cabeludo. Realmente é uma coisa que difícil de aceitar, Deus, né? entender. Só Deus suportaria. Só um homem com um propósito realmente divino, sem dúvida. Agora, quando o senhor conversa com os seus pacientes e o senhor fala um pouco sobre a espiritualidade, o senhor é bem aceito nessa sua fala ou o senhor não se manifesta e espera que o paciente fale? É importante a gente questionar, de certa forma, como é que está essa questão da espiritualidade, né, dentro da anamnese. Assim como a gente pergunta, olha, você está sentindo dor? Ah, estou com dor. De 0 a 10, qual é a nota da dor, para entender a intensidade, enfim. A mesma coisa em relação à espiritualidade, existe um roteiro que a gente espera um momento mais oportuno, numa consulta, né, para perguntar, para questionar. Às vezes o paciente traz uma questão, você fala, opa, agora é a deixa, né? Aí você questiona, pergunta se tem uma prática religiosa, enfim, como é que está isso? Porque existem aquelas fases todas do diagnóstico da doença, de negação, depois tem raiva, depressão, barganha, até a aceitação da doença em si. Tem todo um processo psicológico que não tem um tempo definido, né? Mas praticamente todos passam. Com uma outra observação muito importante. Não só o paciente passa por isso, mas também os familiares. Então, se eu tiver ali um paciente com 5 pessoas no seu entorno, né, por exemplo, a esposa, a mulher está doente, o marido e mais 3 filhos vivem na casa, você tem que olhar para todos, porque todos vão ter uma interpretação da doença, um sofrimento diferente em relação àquilo, né? E, de certa forma, a gente precisa apoiar, e precisa ouvir, precisa abrir espaço de escuta, né? Não é porque é cuidador que você tem que ser forte, você tem que ser aquele cara que não chora, tem que chorar no banheiro escondido, né? Enfim, tem muito mito em torno disso. Então, a gente aborda essas pessoas e vem coisas das mais diversas, né? Desde aquela situação de que a pessoa está vivendo intensamente a sua religiosidade, buscando a cura, mesmo na situação mais contrária, que seria a terminalidade, a pessoa ainda está acreditando no milagre, até aquelas pessoas que praticam a sua religião no sentido, assim, de pedir para Deus força, sabedoria, resiliência, para enfrentar o processo, né? Nesse segundo caso, eu vejo que as pessoas conseguem elaborar melhor essa questão da espiritualidade e aceitação da sua doença. Mas aquelas que fixam muito na barganha, né? Ah, olha, se eu melhorar dessa dor, eu vou para Aparecida do Norte a pé, né? Fazer, por exemplo, uma promessa, né? Essa questão da barganha, isso gera muito sofrimento. Porque quando a gente está falando de uma doença crônica, e que já entra numa fase de incurabilidade, a frustração ela é certa. Se a pessoa falar, não, quero curar, ela vai se frustrar a cada dia, né? E ela vai se sentindo cada vez mais longe dessa espiritualidade, ou porque ela não se sente digna, ou porque ela não se sente com fé suficiente, e aí começa a vir toda uma culpa, né, de que ela não está sendo curada porque ela não está sendo, vamos dizer assim... Porque ela não merece. Pronto, esse o termo, não tem merecimento, exatamente isso. Isso gera um sofrimento tremendo. Para mim, a pior dor para se tratar é a dor espiritual, porque a dor física tem um monte de remédio, morfina, seus derivados, enfim, você consegue manusear isso de uma maneira mais tranquila, às vezes não tanto, né? Mas a gente consegue bons resultados. Agora, a dor espiritual é difícil, porque a gente está mexendo com a crença da pessoa. E, às vezes, essa crença ela é fomentada, infelizmente, de uma maneira negativa, pelo líder da religião. Então, entenda líder pela religião, entenda padre, pastor, o mentor do centro espírita, enfim, né? Que fica ali já fomentando, tipo, não, você tem que ter mais fé, você tem que fazer mais sacrifício, jejum, doação e não sei o quê, enfim, N situações, pois assim Deus vai te olhar, se não for assim, não vai te olhar.
E aí a pessoa fica naquela, puxa vida, mas eu estou dando tanta coisa de mim, e então eu continuo sem merecimento. Quer dizer, como é que vai ser esse negócio? Né? Então é difícil, não é uma situação simples, não. Agora, doutor Paulo, eu queria saber como que o senhor se prepara. Uma pessoa chega no seu consultório, o senhor conversa, olha os exames dela, e aí o senhor conversa com ela, e o senhor diz para ela, claramente, você tem uns 3 meses de vida? Bom, essa pergunta não, é assim que funciona. A gente nem precisa falar porque a pessoa questiona, né? Então, são algumas perguntas muito comuns dentro da oncologia. Eu acho que é a principal. Meu cabelo vai cair? Essa é sempre comum. E a questão de quando você conversa sobre cuidado paliativo, quando você conversa sobre a questão da finitude, né? É quantos dias eu tenho de vida, quanto tempo eu tenho de vida. E eu tenho uma saída bem considerável aí, eu acho interessante, que é assim, eu falo para o paciente, olha, você perguntou para a pessoa errada, se me perdoe, eu não tenho esse poder de falar qual é o seu tempo de vida, isso aí está na mão de Deus, né? Então, converse com ele, se ele quiser te falar, ele te fala. O que importa não é a quantidade de vida, mas sim a qualidade que você vai ter nesse período, seja um dia, uma semana, um mês, um ano, enfim, né? E tem um entendimento bom até por parte das pessoas, elas aceitam essa condição, né? É como eu pratico, né? Não é fácil, mas a gente tenta trabalhar nesse sentido. Doutor Paulo, olha, é uma delícia conversar com o senhor tem um trabalho que é maravilhoso. A gente se dispôs aqui a colocar uma vez por mês nas nossas entrevistas uma pessoa que tem uma boa atitude. Eu diria que o senhor tem uma ótima atitude. Muito obrigado. Essa ONG é maravilhosa, o seu trabalho, o seu empenho. Eu gostaria de te perguntar se o senhor gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei, que seria interessante aqui para essa nossa conversa. Bom, eu queria dizer que é extremamente importante as pessoas elas olharem para a saúde de modo integral, né? Infelizmente, as pessoas elas quando estão saudáveis elas vivem uma amnésia de Deus muitas vezes, né? E uma amnésia também em relação ao que a saúde mental, né? Elas buscam só a questão de estar bem fisicamente, estar bem socialmente, né? E, infelizmente, essa situação tem feito bastante gente sofrer, né? Então, dentro da medicina, a medicina verdadeira, né, a gente tem que olhar o homem de modo multidimensional, né? Nós somos carne e osso, sim, biológicos, né? Somos seres sociais que mantemos relações com outras pessoas, e conosco mesmo, né? Então, a gente precisa entender, enquanto autoconhecimento, autoajuda, autopreservação, uma série de coisas, somos seres emocionais, temos mente, temos emoções, e precisamos trabalhar bem isso, e somos seres espirituais, em termos de não só vivência terrena, mas eternidade, né? Porque é o que fica, é o que a vida eterna é prometida para nós enquanto seres espirituais, não como seres carnais, né? Não enquanto biologia em si. Então, é extremamente importante alertar que as pessoas busquem se conhecer e se cuidar de maneira plena. Tudo isso envolve bem-estar, tudo isso envolve qualidade de vida, tudo isso envolve saúde propriamente dita, saúde, como a gente chama hoje de saúde integral. Bom, muito obrigada, agradeço muito o seu tempo, que, nossa, é super precioso, mas agradeço principalmente o seu trabalho e a sua atitude. E você que está aqui nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo,
Fale do espaço do canal Angeline para sua família e para os seus amigos. Nós vamos deixar aqui na descrição do texto do YouTube, também do Spotify, onde você pode encontrar o livro do Dr. Paulo e também aonde é a ONG, né? Peregrinos do Cuidar, olha lá, muito legal. A Peregrinos do Cuidar e como você pode colaborar com essa entidade. Eu agradeço imensamente a sua audiência e conto com você na próxima quinta-feira. Vamos juntos sempre disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz.